Bom dia a todas e todos, sejam muito bem-vindas e bem-vindos a mais um ECL Mercado Investimentos. Hoje, quinta-feira, pós-super quarta, então a gente ainda vai falar um pouquinho desse assunto. Vamos ver como ficaram aí as principais decisões em relação a juros. Aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa também, a gente vai dar uma passadinha para ver como é que ficou a situação por lá. Mas temos outros assuntos além de juros para falar aqui com vocês hoje. Então a gente vai falar também sobre os dados do IPEA, de inflação por extrato de renda. Saíram os dados do comércio, que a gente já deu ali uma passada ontem, né? Até para... Né, a gente falou dos serviços, mas falou que o comércio devia sair hoje e temos aí uma sinalização, mas vamos falar aí de outros assuntos além desses. Então a gente tem aí bastante coisa para tratar com vocês. Tem ali o monitoramento do CME Group, que mudou muito também depois da decisão de juros. Na verdade, nem pela decisão, mas pela sinalização do Powell, que foi muito bem recebida pelo mercado ontem. Mas antes de tudo isso, André, como você está nessa quinta de quase uma ressaca, não diria ressaca porque foi um movimento muito bom depois da super quarta. Bom dia, Débora. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Finalmente a super quarta aconteceu e finalmente temos o resultado dela, né? E o resultado, né, Débora, basicamente o que a gente estava esperando, né? As sinalizações que a gente estava esperando. Então a gente vai hoje tomar bastante parte do programa aí para falar sobre o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu aqui no Brasil, as atas, né, na verdade as notificações, né, sobre por que os resultados foram esses, mas vamos falar também um pouco do comércio, porque a gente tem problemas no comércio, ontem mostramos problemas nos serviços, hoje o comércio também apontou vários problemas. Vamos falar um pouco de como a inflação bateu nos diferentes estratos de renda. Mas antes de tudo, Débora, vamos passar pela nossa agenda, né? Vamos colocar aqui a agenda já no telão para vocês verem, né? Tudo que vocês podem esperar, né, depois dessa super quarta, né? O mundo meio de ressaca, né, depois da super quarta. Então, mas o que a gente tem hoje aí na agenda do dia? Bom, principais dados que foram divulgados hoje pela manhã e ainda vão ser divulgados aí ao longo do dia ainda envolvem decisões de política monetária. Então, a gente tem decisões de política monetária na zona do euro, que inclusive saiu agora às 10h15 da manhã. Tem o Reino Unido com aí a decisão em relação às suas taxas de juros também por lá. A gente vai passar aí por esses assuntos com vocês. Temos os dados do varejo restrito e ampliados, que deram uma decepcionada no mercado. Esse dado saiu às 9 horas, divulgação do IBGE. Depois a gente tem, né, alguns dados de também decisão de política monetária sendo divulgados no México e no Peru. Então, um dia aí ainda bastante voltado para juros, né? Algumas decisões acontecem nessa quinta-feira posterior aí à super quarta. Mas a gente tem ainda alguns assuntos em relação a decisões de política monetária para tratar com vocês. Até se quiserem passar aí para os próximos horários da agenda. Porque a gente também tem decisões, na verdade, divulgações importantes nos Estados Unidos, porque por lá saem os dados de auxílio-desemprego. Então, quantos pedidos a gente teve nessa semana de auxílio-desemprego? Lembrando que o mercado de trabalho está bem no centro ali da atenção do Banco Central dos Estados Unidos. Lá também saem as vendas no varejo de novembro, então a gente vai ter esse dado agora, né, sendo divulgado agora lá nos Estados Unidos. E na China, lá no fim do dia, até se quiserem passar, porque já falei aí da maior parte desses dados. Na China, no fim do dia, a gente tem a produção industrial, vendas no varejo e investimento em ativos fixos lá na China. Então, isso deve também ficar bem no radar e não só impactar o movimento da Ásia hoje, já que a China também está bem no foco, mas também influenciar a nossa abertura amanhã. Então, aqui os dados da China devem ficar bem no radar aí na parte da noite. E lá no Japão a gente tem o preliminar dos PMIs, né? Então, aquele primeiro PMI, que é o índice de gerente de compras, sendo divulgado lá no Japão, o composto industrial e de serviços, mas ainda a primeira leitura, né? Quase como se fosse uma projeção do final. Então, esses são os principais dados aí e eventos que a gente tem no dia de hoje, ainda bem ligados na maior parte em juros. Vamos então agora ver como o nosso amigo mercado reagiu, né? A gente coloca a notícia agora no nosso site, né? Justamente para vocês terem um resumo bem completo aí sobre
como que aconteceu, como que foi a recepção do mercado para todos esses comunicados e notícias, né? Mas a gente começa então falando, como sempre, da Ásia, né? Porque foi o mercado que já fechou, né? E logo depois dessa super quarta, principalmente lá na Ásia, né? O Fed, né? Que acaba influenciando mais, né? Mas como que você teve então essa recepção? Como que foi o resultado da super quarta na Ásia, Débora? Olha, foi bem recebido, viu, André? Então, a gente teve um dia majoritariamente positivo. Algumas bolsas caminharam na direção contrária, então foram para o terreno negativo, como foi o caso do Nikkei 225, né? Ele acabou sendo bastante impactado por uma desvalorização do iene. Isso trouxe as ações mais ligadas à exportação lá no Japão para baixo. E é o caso, por exemplo, das montadoras, que vêm também aí com dificuldade, principalmente por essas desvalorizações do iene. Elas são aí mais exportadoras, então a gente tem esse movimento acontecendo no Japão especificamente. Mas, no geral, as bolsas reagiram muito bem a essa decisão de política monetária lá nos Estados Unidos, e não só pela decisão, porque a decisão já estava muito prevista, não teve nenhuma surpresa, mas o direcionamento do Jerome Powell depois. Então, ele acabou falando ali em relação às sinalizações de que a economia está um pouco mais estável, apesar do aquecimento no mercado de trabalho, e o mercado interpretou isso como se fosse ali uma sinalização que os cortes podem vir mais cedo no ano que vem. Inclusive, isso mudou muito a probabilidade do CME Group para a próxima reunião de março. Desde ontem, a gente teve uma inversão bem grande ali. A gente vai falar disso quando for falar da abertura. Inclusive, a gente montou uma tabelinha para vocês. Mas esse já foi ali o primeiro impacto, né, que a gente viu acontecer. A taxa de juros em si não mudou muita coisa, porque realmente era esperada. Mas depois da coletiva do Jerome Powell, que os mercados começaram a intensificar o movimento de altas, tanto aqui como nos Estados Unidos. E esse otimismo chega lá na Ásia, e as bolsas mais sensíveis, ou a movimento de juros, como é o caso do Hang Seng, ou que também acabam sendo mais sensíveis, aqui como é o caso do Brasil, há apetite pelo risco. Então, quando a gente tem ali um maior apetite pelo risco, elas respondem mais rapidamente. Essas bolsas se saíram muito bem ontem. Foi o caso do KOSPI, vou colocar aqui na tela para vocês. O KOSPI sul-coreano, ele fechou em alta de 1,34%, liderou os ganhos na Ásia, justamente por essa recepção positiva de uma possibilidade de cortes mais cedo aí nos juros dos Estados Unidos. Então, isso acabou impulsionando muito os mercados ontem. Nosso Ibovespa subiu bastante, subiu 2,42%. As bolsas nos Estados Unidos todas fecharam acima de 1%. E aí esse movimento também chegou ali na Ásia nessa manhã, com o KOSPI liderando esse movimento, mas esse movimento também foi visto no Hang Seng em Hong Kong, no TAIEX. Então, foi realmente um dia mais positivo, exceto aí para o Nikkei 225 e para o Xangai Composto, que também deu uma derrapada. Vamos começar então a falar da super quarta, Débora. Vamos começar pelo Copom mesmo, né, aqui no Brasil, né, que você tem aí que o Copom ele diminuiu a taxa Selic para 11,75 por ano, né? E você tem então uma indicação também que vai continuar o ritmo de aceleração, o ritmo, né, atual de queda da taxa Selic, mesmo com alguns agentes do mercado financeiro já acreditando que é possível você aumentar o ritmo. Ou seja, começar a cair 0,75, inclusive até fechar um ano com uma Selic mais baixa do que os 9,25 que está sendo previsto, ou seja, fechar até em 8%, quem sabe, né? Mas você tem agora uma sinalização aí do Banco Central de que vai ser mantido o ritmo, pelo menos aí no curto prazo, não é esperada nenhuma mudança. Então, a gente já sabe que na próxima reunião que vai acontecer em janeiro, né, acho que final de janeiro mais ou menos, você tem que a Selic deve chegar em 11,25%. Aí no patamar bem elevado, né? Até montei um gráfico aqui, eu montei não, né? Na verdade, um amigo meu, né, o Rafael Leão, né, que vocês podem procurar eles nas redes, tal, um economista muito bom. Ele sempre que sai decisões do Copom, ele tenta mostrar aqui para a gente um gráfico que ele faz a partir disso aqui, parece um negócio muito complicado, né? Que ele tirei do terminal Bloomberg nessa essa ferramenta, né? Mas o que ele está falando é o seguinte, ele está tentando comparar
pela regra de Taylor, que a regra de Taylor é basicamente a seguinte: é a regra que o Banco Central usa de uma maneira um pouco mais sofisticada, óbvio, mas é a regra que o Banco Central usa para definir qual que seria a taxa de juros ótima. Então, não é nenhum modelo marxista, nenhum modelo assim de outro mundo, é um modelo que o mercado, inclusive, gosta para você tentar fazer decisões de taxa de juros, né? Então, ele vai lá, coloca qual que é a meta da inflação, qual que é a inflação atual, coloca qual que é a taxa de desemprego, qual que é o NAIRU do Brasil, ou seja, que é a taxa de desemprego que não geraria inflação, né? Foi estimada em 8, né? Que é justamente a estimativa do Banco Central. Foi lá e fez todas as contas, né? Então, o que a gente tem é que se você tivesse uma taxa de... com todos esses dados que a gente tem na economia brasileira agora, a gente teria que ter pelo menos uma taxa de juros de 10,25, né? 10,29 na verdade, e até ontem ela estava em 12,25, ou seja, esse meio ponto, na verdade, deveria, para chegar no ideal, no que o próprio modelo econômico liberal fala, você deveria ter um corte de 2 pontos percentuais. Obviamente, o Banco Central não ia fazer isso, né? Mas você vê, a gente está com uma queda da taxa Selic, é para se comemorar sim, mas a gente ainda está muito defasado, tanto que a gente ainda continua sendo o segundo país com a maior taxa de juros real do mundo, né? Perdendo só para o México, né? A gente conseguiu passar a Turquia, que historicamente é o país com a maior taxa de juros real do mundo, mas a gente só está perdendo para o México. Então, mais uma vez, aí o Brasil na vanguarda, né, com juros muito elevados, mas ainda temos que comemorar, mas ainda temos muito espaço para manobra, Débora. Exatamente. Aí, quando a gente olha esse gráfico, tem alguns agentes do mercado, inclusive, né, porque esse aqui, como o André falou, não é nenhum cálculo aí fora do comum. Tem alguns agentes do mercado que, inclusive, falavam de uma taxa terminal aí desse ano próximo de 10, um pouquinho acima, e para o ano que vem até em 8, diferente daqueles 9,25 que aparecem ali na mediana do mercado no relatório Focus. Então, assim, alguns agentes do mercado começam a já pensar nessa aceleração de cortes, mas a gente ainda não vê isso refletindo na mediana do relatório Focus, que poderia ser uma forma de uma pressão até mais intensa aí no Banco Central. Mas vamos ver como ficaram as taxas de juros aí dos países depois das decisões de política monetária. A gente tem uma tabelinha e alguns gráficos para vocês, para a gente ver como é que ficou, aí dar uma passada aí por todos os países. Então, vamos lá. O Brasil sai de uma taxa de 12,25 ao ano, a projeção era que ficasse em 11,75, então aqui a gente vê, tá, antes de falar até de cada um dos países, a gente vê que foram decisões de política monetária que chocaram um total de 0 pessoas, né? Então a gente vê aí o anterior 12,25, a projeção 11,75, e o que aconteceu mesmo foi esse corte já, que estava muito dado aqui no Brasil, em 11,75. Nos Estados Unidos, a expectativa era de 5,25 a 5,5, isso já estava com 98 até mais de probabilidade de acontecer. A taxa anterior era 5,25 a 5,5 e por lá a taxa foi mantida, também chocando 0 pessoas, porque a probabilidade já era muito alta. No Reino Unido, a taxa também foi mantida, a anterior era 5,25, projeção de 5,25, e ficou em 5,25, também muito dentro do esperado, sem aqui novidades. E na zona do euro a mesma coisa, 4,5 de anterior, 4,5 de projeção e atual 4,5. Então, assim, são decisões de política monetária realmente sem novidades, não teve nenhuma surpresa, algo que pudesse ali realmente movimentar o mercado. Inclusive, a nossa decisão do Copom aconteceu depois das 6,5. Então, o mercado aqui já estava fechado. E uma das coisas que foi até ventilada ali, algo que se ventilou bastante, era justamente a sinalização para o ritmo. Porque se a gente tivesse, como a gente tem um espaço que poderia ter esse corte mais acelerado no ano que vem, inclusive poderia já ter sido acelerado esse ano, mas a expectativa agora já é para o ano que vem. Se a gente tivesse uma sinalização de um ritmo de cortes um pouquinho mais acelerado, a nossa bolsa hoje reagiria até de uma forma mais positiva. Ela está reagindo de forma positiva, mas essa reação seria ainda maior, né? Então, aqui o mercado realmente tinha alguma pontinha de esperança, embora eu estava muito cética em relação a isso, acho que André também, o mercado ainda tinha uma pontinha de esperança que isso pudesse acontecer, né? Então, esse foi realmente o retrato, nada de muito surpreendente. O que surpreendeu mesmo foi a sinalização depois da taxa de juros nos Estados Unidos. Isso sim trouxe um fôlego ali a mais que fez as bolsas subirem no fim do dia. Aqui a gente também trouxe um gráfico para vocês
Em relação às taxas de juros lá... Não é esse. Acho que, será que não está aí? Não sei. Bom, qualquer coisa a gente passa depois para vocês. Mas é um gráfico que mostra como é que as taxas de juros lá na zona do euro e no Reino Unido ascenderam, né, e agora elas estão sendo mantidas já há alguns meses, né, nas últimas 2 reuniões a gente teve manutenção de taxa, mostrando ali, né, como essa taxa também está ali tirando o fôlego da economia europeia de uma forma geral, que está sofrendo bastante e que agora a expectativa é por manutenção. Inclusive, Christine Lagarde, que é presidente do Banco Central Europeu, está falando nesse momento, então ela deve também dar alguma sinalização já para cortes no ano que vem. Lá na zona do euro, diferente dos Estados Unidos, é esperado que essa taxa comece até a cair em janeiro, na primeira reunião do ano. Mas ainda nada sinalizado, nada concreto. Vamos ver aí como é que vai ser esse pronunciamento da Christine Lagarde agora. E aí ela deve sinalizar realmente para alguma já decisão do ano que vem. Mas aqui a gente já vê as taxas mantidas há algum tempo e elas ascenderam muito rápido lá, né? Então, tudo isso impactou também a frágil já a economia da zona do euro e do Reino Unido também. Então, resumindo, a super quarta não foi... Todo mundo ficou muito ansioso, mas surpresa mesmo, assim... Nenhuma, né? Basicamente, só sinalização, talvez a sinalização também foi bem leve, né? A gente vai observar o cenário, não foi nada assim, a gente vai começar a cair, né? Foi tipo, a gente vai observar o cenário e vai começar a agir sobre isso, né? Então, basicamente foi isso, né, que ele falou. Exatamente, mas acho que o mercado depositou um pouco mais de, ali, esperança, se ancorou muito em poucas coisas que o Jerome Powell falou para criar essa expectativa de corte. É sempre nessas nuances, né? Sim. Sempre nessas nuances. Vamos agora para o Brasil, que a gente tem aqui o comércio, né? O comércio você teve uma queda de 0,3% aqui em outubro e você tem que foi segundo mês consecutivo que a gente tem queda, pelo menos a gente já tinha caído no mês anterior, né? E a gente vê como que está frágil a situação do varejo brasileiro, né? Então, ainda é reflexo muito da taxa de juros elevada, o brasileiro ainda está renegociando dívida, né? Mesmo com desenrola ainda, o brasileiro ainda não está conseguindo colocar sua renda em serviços e comércio. Então você tem todos esses problemas. A gente vê, inclusive, que o comércio está muito preocupado, né? Os índices de confiança do comércio aí não são nada positivos, né? A gente está chegando no fim do ano, isso aí pode ser um problema. Vamos ver aqui, cada setor aqui, dentro do gráfico aí que a gente montou, é justamente aquele gráfico que a gente acabou antecipando sem querer, né? Que é sobre como que você teve essa queda. Combustíveis, né, que é uma coisa que não costuma ter uma variação tão grande, você teve uma queda de 0,7%, ou seja, as pessoas colocaram menos gasolina no carro, mesmo com uma queda nos combustíveis que a gente falou, né? Se bem que a queda começou agora nos últimos 2 meses, né? Outubro ainda você tinha um preço do combustível um pouco mais elevado. Mas os outros é bem preocupante, ó. Tecido e vestuário. A indústria de tecido e vestuário brasileira está com graves problemas. A gente está vendo aí que a indústria não está crescendo. A concorrência com a China é pesada. Então, o brasileiro não está comprando internamente esses produtos. Então, é um grave problema mesmo. Você tem que supermercados e hipermercados também tiveram queda na sua quantidade de compras, 0,8%. Móveis eletrodomésticos teve queda, 0,1%, já não está grande coisa móveis eletrodomésticos. Isso aí depende muito da taxa Selic, né? E caiu mais um pouquinho. Equipamentos de informática, ou seja, a loja que você compra papel, a loja que você compra toner, aquela loja grande que você não precisa falar o nome, né? A gente já sabe, todo shopping tem uma, né? Mas também aí teve uma queda de 5,7%. Então, o que a gente está vendo aqui é uma queda quase que generalizada do comércio brasileiro. Não tem um setor que está se salvando, né? Se eu não me engano, farmácia aumentou um pouco, tal, mas não é tão relevante. Aí que está o grande problema, né? Então, a gente está vendo um comércio fragilizado nesse mês de outubro. Essa fragilização é generalizada e muito porque a renda não está saindo, mesmo com a renda aumentando do brasileiro, o brasileiro não está usando essa renda para comprar, ele ainda não está confiante com a economia, mesmo com os bons dados. Então está faltando comunicação, está faltando sinalizações melhores do governo para mostrar, gente, vamos comprar, a economia está bem e tudo mais. Então é mais uma questão de percepção mesmo. E se você não tiver as pessoas gastando essa renda que está entrando a mais, aí o ciclo vai parar, né? Porque aí não tem mágica que faça com que
alguém invista, você tem aumento da produção, aumento do volume de coisas, se não tiver demanda para comprar isso, né, Débora? Exatamente. E aqui a gente vê um ponto até interessante, porque o mercado estava prevendo, até o mercado estava bem otimista para esse dado, eu achei até curioso esse otimismo todo para o setor comercial, para a atividade comercial, porque o mercado esperava justamente 0,3 na direção contrária, então esperava 0,3 positivo. E isso a gente teve uma decepção aí do mercado em relação a esse dado agora pela manhã, né? Mas pouco impactou, acabou ficando em segundo plano, porque a gente ainda tem ali a decisão da Selic, a decisão aí dos juros de uma forma mais global, impactando mais a Bolsa. Mas esse é um dado preocupante, né? Até porque ontem a gente falou dos serviços também recuaram, agora o comércio mostrando esse recuo, mas um ponto que talvez traga um pouco aí de até alívio, um pouco de também esperança aí para a gente se ancorar é o PMI de novembro, que veio positivo na parte de serviços, e serviços, num geral, engloba também a atividade comercial nesse caso. Então, a gente pode ter algum fôlego um pouco melhor aí em novembro, dezembro, até porque é esperado que tenha uma melhor performance, mais sazonal mesmo, por conta aí de fim de ano. Então, a gente pode esperar um pouco de recuperação do varejo. Mas o varejo está sofrendo bastante, não é de hoje, e é algo para a gente deixar aí no radar realmente, porque alguns setores realmente são bem sensíveis a juros, caso aí dos mais caros, né? E a gente vê que são justamente esses setores que estão sofrendo. E a gente tem inflação também, né, para falar por renda. Exatamente. Vamos falar um pouco da inflação por renda, que esse dado sempre é muito interessante, né? Que o IPEA faz esse levantamento todo mês, a gente sempre mostra para vocês, porque você tem formas e formas de ter uma inflação. Se a inflação ela for como é historicamente e geralmente ela que ela impacta mais nas pessoas mais vulneráveis, com menor renda, ela é realmente um grave problema. Quando ela é invertida, ela não chega a ser um problema tão grande, né? Inclusive, a gente está mostrando aqui que a gente está com uma inflação bem elevada, assim, de serviço, né? Não bem elevada não, mas mais elevada em serviços, em atividades de lazer e tudo mais. Então, significa que está aumentando a renda das pessoas que vivem disso, né? Até porque elas são muito sensíveis, né? A base salarial dessas pessoas é basicamente a renda disso, né? Então, a gente tem que, novamente, né? Que nem isso daí já é uma constante, é o 6º mês consecutivo, mas foi uma constante quase que o ano inteiro nesse governo Lula, de que a inflação está sendo menos danosa para as pessoas de menor renda, está sendo mais danosa para as pessoas de maior renda. A gente coloca aqui agora o gráfico que a gente montou, né, para vocês verem o acumulado em 12 meses, o acumulado e o mensal, né? Então, você vê que a inflação subiu 0,28%, né, no mês de novembro, só que ela impactou para todo mundo, menos para pessoas com alta renda, ela impactou bem menos do que a inflação, do que o IPCA geral, né? 0,20 para pessoas com renda muito baixa, renda baixa média, 0,23 para pessoas com renda média alta, e para as pessoas com renda alta, que é acima de R$17 mil de ganho por mês, você tem, então, que a inflação impactou em 0,58. Por que isso? Porque preço de passagem aérea e outros itens mais de luxo é o que está fazendo crescer a inflação. Um dos grandes motores da inflação aí é justamente esses bens aí, como passagem aérea e outros bens de luxo. Enquanto você tem alimentos crescendo, então isso acaba impactando, a gente teve inclusive deflações, né, nesse momento, né, para pessoas com renda muito baixa por causa dessa questão deflacionária, só que os combustíveis também começaram a cair. Então, mesmo o combustível não tendo um impacto tão grande para pessoas com renda baixa, para rendas médias essa questão tem um impacto maior. Então, você tem então que também acabou reduzindo o peso para a classe média, né, que é essa renda média alta, né? Só para as pessoas com renda bem alta que você teve impacto justamente por causa de itens de luxo. Tanto que você vê, ó, que também está uma escadinha, né, o acumulado 12 meses. Quanto menor a sua renda, menor o impacto que a inflação teve no seu bolso. 3,38 em 12 meses para pessoas com renda muito baixa, 3,85 para pessoas com renda baixa, 4,40 para pessoas com renda baixa média. E só a partir da renda média é que a inflação impactou mais do que a média geral, que foi de 4,68. 4,93 para pessoas com renda média, 5,24 para pessoas com renda média alta e 6%, 6,09, né, para pessoas com renda alta. Então, a gente tem que, uma das coisas que o governo Lula está fazendo é
justamente uma inflação, né? A inflação dentro do governo Lula está impactando bem menos as pessoas mais pobres, né, com renda menor, do que pessoas com renda alta, Débora. E aqui a gente vê uma distribuição não tão comum mesmo da inflação, porque normalmente essa escadinha é contrária, né? A inflação, principalmente quando vem de cesta básica, que acabam consumindo mais a renda aí do brasileiro de menor extrato de renda ou de extrato de rendas mais baixas, isso tem um peso grande e a gente tem essa inversão. E aí a gente vê realmente, né, itens mais consumidos por renda alta subindo ali, puxando essa inflação das rendas maiores para cima. E combustíveis, pelo menos, deram uma aliviada aí para as rendas médias, né, que também tem um peso importante. Mas as pessoas, pelo jeito, né, estão aí ainda com uma inflação mais controlada, né, apesar da alta dos alimentos. Isso é uma boa notícia aí para a gente. Exatamente, né? Vamos ver, então, o que aconteceu aí no mercado. Vamos falar da abertura dos mercados, então, Débora? Aí vamos colocar na tela da Débora, né, que ela vai primeiro mostrar o rendimento das Treasury nos últimos 10 anos, para a gente fazer toda a abertura, né, no resultado dessa super quarta aí no mundo. Exatamente. Eu separei aqui para vocês, até tem um monitoramento aí que a gente vai falar depois, mas a gente vê aí que nos últimos dias, né, esses são os rendimentos dos títulos de dívida dos Estados Unidos de 10 anos, então vencimentos para 10 anos, aí os últimos dias desde o dia 1º de dezembro, tá? Então a gente tem algumas coisas interessantes para ver, porque a gente via esses rendimentos das Treasuries acelerando muito ali no mês de setembro e outubro. A gente teve picos de rendimento de Treasuries, então os títulos estavam pagando mais e eles estavam subindo ali no mercado, justamente porque se tinha muita incerteza para onde ia a decisão de política monetária dos Estados Unidos, a gente via alguns dados ainda aquecidos, o mercado estava com muita dúvida realmente qual seria a decisão do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, e isso jogou ali esse movimento de incertezas, jogou essas taxas para os maiores patamares ali de 2007 e 2008. E depois disso, a gente começou a ver um movimento de queda, né, nesses rendimentos de Treasuries. E aí, nesses 3 últimos dias aí, que a gente pega da semana, tem o dia, né, a segunda-feira aí, mas depois a gente pega terça, quarta e quinta, a gente tem uma queda bem importante, principalmente na quarta-feira, aí no dia 13. Vocês podem ver que a vela, né, ela fica bem grande aí para baixo. Aqui a gente tem 2 pavios, né, que a gente chama, que seria a abertura, a máxima e a mínima, e ali ela está na abertura. Junto ali ao fechamento do dia anterior, e ela cai muito, inclusive chega numa mínima de 4, mas fecha ali em 4,02%, tá? Então aqui a gente está falando de porcentagem, que é rendimento. E a gente vê essa queda muito importante, porque isso, e por que eu estou trazendo isso antes de falar da abertura? Porque isso estimula muito o apetite pelo risco, inclusive aqui no Brasil, e também de algumas ações específicas, mais ligadas ao nosso cenário doméstico, que reagem mais a juros. Então a gente pode esperar hoje um movimento mais positivo, apesar do setor comercial ter ficado decepcionante. A gente pode ter ali algumas ações ligadas a consumo mais até suscetível a movimentos econômicos. Então, a gente está falando do varejão que vende, por exemplo, móveis e eletrodomésticos, a gente está falando do setor de construção civil. Todos esses ativos devem se favorecer desse movimento. E também, aí pode colocar a tabelinha aqui, mostra o monitoramento do Semigroup, porque aqui a gente tem a expectativa já para a reunião do dia 20 de março. Eu nem coloquei a de janeiro, porque a de janeiro já tem uma também alta probabilidade de manutenção. Aqui está em inglês, eu até peço desculpas, e podem considerar aqui 4,5, 4,75, porque aqui está em basis point, tá? Então é como se fosse em uma base diferente, mas é como se fosse 4,5, 4,75, então considerem que tem uma vírgula ali que está dividindo por 100. E aí a gente vê que na reunião de janeiro a gente tem uma grande probabilidade de manutenção, que é muito parecido com o que a gente viu do movimento da reunião agora do dia 13, que de um mês para cá essa movimentação de probabilidade sobe e fica majoritária. E a gente começa a ter uma inversão muito interessante a partir dessa semana, principalmente, na probabilidade para a reunião de 20 de março. Então, a gente vê que no mês de novembro, um mês atrás, a maior probabilidade era de manutenção, tá? Que é esse current aqui. Então, aqui a gente tinha 64% de probabilidade da taxa ser mantida. Essa probabilidade, no fim da semana passada, já cai para 35% e aumenta a probabilidade de corte para 55%. Na véspera, aí, né, na verdade, esses dados são da manhã, então na véspera da super quarta ontem, já tem aí 27,5% de probabilidade de
manutenção e sobe o corte para 65. E hoje de manhã a gente já tem probabilidade de manutenção em 13 e corte de 71 e começa a crescer, inclusive, cortes mais intensos, né? Então, até uma pressão do mercado para até possíveis cortes maiores, não talvez para essa primeira reunião, mas para uma análise aí de cortes maiores do que 0,25. O esperado é que a taxa no ano que vem nos Estados Unidos caia 1,5% ali, né? 1,5 ponto percentual, na verdade, ao longo do ano. E aqui a gente já tem uma inversão de probabilidade. Essa probabilidade também acaba influenciando muito os mercados, que hoje sobem. Então, vamos ver aqui, eu vou colocar na tela para vocês, o resultado de tudo isso no mercado hoje de manhã. Então, a gente tem aí o Ibovespa subindo mais 1% hoje, rompendo a barreira aí dos 130 mil pontos, se aproximando daquela máxima de 131, 190 que a gente tem ali, né, como a máxima do nosso índice. O S&P ontem, desculpa, a Nasdaq, nossa, gente, desculpa de novo. O Dow Jones ontem bateu a máxima histórica, bateu os 37 mil pontos, então a gente já vê esse movimento acontecendo em algumas bolsas em Nova York. S&P, agora sim o S&P ontem, todos os seus subíndices ficaram positivos. Aqui no Brasil só 4 ações caíram ontem, então um dia muito positivo de uma forma geral, reagindo a todos esses dados que eu trouxe aqui relacionados a juros, porque isso realmente impulsiona o apetite pelo risco, que é quando o recurso vai buscar um rendimento maior, né, em dadas taxas de juros. Então, se a gente tem uma expectativa que os juros vão cair, eles saem, vamos pensar assim de uma forma mais simples, da renda fixa e começa a buscar, esse recurso começa a buscar ali rendimento na renda variável ou algo com risco que pague mais. Por isso que a gente chama de aumento do apetite pelo risco. Então, hoje a gente tem S&P subindo mais de 0,5%, nossa bolsa subindo até acima disso, o dólar cai 0,5%, até por conta daquela queda no rendimento das treasuries. Isso favorece ali o real, ele se fortalece frente a dólar, até porque entra mais recurso aqui, mesmo que de uma forma especulativa, mesmo que seja em bolsa. Então, isso puxa ali o dólar para baixo. Mesmo o movimento a gente vê no DXY, que é o dólar frente aos pares. Aqui também o dólar enfraquecendo em relação a iene, euro e outras, são 6 moedas que estão na composição dessa cesta. E a gente tem o petróleo Brent também, um ponto favorável para a nossa bolsa, porque ele está mostrando os sinais de recuperação daquela queda intensa que teve ali no meio da semana. Então, isso deve também puxar um pouco aí a nossa bolsa para cima na parte de ações de energia, o que também pode acontecer no S&P hoje. Então, um dia bem positivo aí, ainda repercutindo a super quarta, porque muitas das decisões e muitos dos pontos ali adicionais aconteceram ou muito perto do fechamento do mercado, como a própria coletiva do Jeremy Powell, ela acabou finalizando perto do encerramento e a nossa decisão aconteceu só depois do fechamento. Então, hoje a gente ainda vai ter um movimento muito direcionado ainda pelas decisões de juros. Ótimo, Débora. Vamos se despedindo aí já. Mas vamos antes dar os nossos recados, porque dia 17 de outubro, de dezembro, a gente tem aí a grande aula, né, que a gente vai ter com Eduardo Marinho, o artista e poeta das ruas, que largou tudo para viver uma experiência e vai contar tudo para vocês aí nessa aula que vai ter já nesse domingo, dia 17, né? Então, o link está aqui embaixo para vocês se inscreverem em cl.com.br/mercado, imperdível, já entra lá. Acessa o sininho lá, dá um clique no sininho, que daí na hora que começar a aula, no dia 17, às 8 horas da noite, vocês vão ser avisados aí, não vão perder. Então, ó, imperdível. Eu também vou pedir para vocês continuarem com a gente aí durante o dia, porque a partir das 5 horas da tarde já volta a programação do CL, com o Rolê CL do William De Luca. Às 6 horas da tarde, às 6 horas da noite, a gente tem o ICL Notícias segunda edição. Às 7h30 da noite, a gente tem o Sinapse com o César Caleron e a Robertinha Garcia. Então, até as 8h30 da noite tem programação aí para dar e vender no ICL. E amanhã, já sabem, a partir das 7 horas da manhã, sequência que vocês conhecem, Desperta ICL Notícias, primeira edição, ICL Notícias... Olha, eu tô assim de saúde, viu, André? Porque eu acho que eu estou com a cabeça muito cansada. Em detalhes em seguida, e a gente já estava ICL Notícias primeira, segunda, terceira, e o nosso ICL Mercado e Investimentos aqui às 11 horas, que a gente vai trazer aí os dados importantes que ainda tem para sair essa semana. E vamos aí trazer as análises e como isso está influenciando aí o nosso bolso amanhã a partir das 11. Então, gente, amanhã a gente volta.
Até mais, tchau, tchau. Até. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.